Olá pessoal, salve salve a todos e todas. Chegamos ao último vídeo dessa segunda série Arquitetura do Caos. Nós já vimos nos vídeos anteriores guerras da internet no contexto geopolítico, analogia entre as linguagens e os fármacos, comunicação, operações psicológicas e de influência, administração de percepções das massas e marketing político na grande rede. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre enxameamentos ou formação de enxames digitais. Tem uma analogia aí entre as estruturas da grande rede com as suas dinâmicas de interação, de comunicação, de conexão, povoada por humanos solitários ou em grupos, identificados ou anônimos ou mesmo replicados em perfis robôs. E por que essa nomeação enxames para fazer referência a grandes grupos humanos no contexto das suas relações com a grande rede e as mídias sociais digitais? Trata-se de uma metáfora com a computação e a psicologia comportamental, tendo como inspiração modelos biológicos observados nos chamados insetos sociais, tipo abelhas, formigas, vespas, para daí poder pensar os comportamentos de enxame. O uso mais antigo que eu encontrei da expressão enxameamento, significando redes de enxame, foi nos textos de um cara chamado Kevin Kelly, editor da revista Wired, e que é um cyberativista que milita em causas de preservação da natureza, ecológicas, além de ser um estudioso da cybercultura. Parte do seu estudo gira em torno de compreender as tecnologias computacionais como um organismo vivo. Em 1994, ele escreveu o livro Out of Control: The Rise of Neo-Biological Civilization, traduzindo, Fora de Controle, a ascensão da civilização neobiológica. E, resumidamente, ele aponta nesse livro que os chips de silício para computador e as fibras ópticas, que são avanços tecnológicos característicos da era digital, foram inovações que constituíram um poder específico, que é o da propagação em rede. A rede difundida, que é capaz de viabilizar com a estrutura da linguagem falada, escrita e por imagens, transmissões em altíssima velocidade e com alcance total em termos de mundo, observando que na natureza a enxameação é o processo no qual uma única colônia de abelhas, um núcleo, um grupo, se divide em 2, 3 ou mais colônias distintas. Esse Kevin Kelly teve a sacada da metáfora biológica envolvendo vida e geração, reprodução e multiplicação de grupos, ou seja, a grande rede com seus sítios, plataformas e dutos, podendo estabelecer conexões e agrupar rapidamente através de uma diversidade de dispositivos. Sob essa perspectiva, assim como a grande rede se dissemina pelo planeta, um enxame humano inquieto estende-se pela superfície da Terra e nós estamos cobrindo-a tal como uma sociedade em rede. A ideia de enxameamento digital ou agrupamento em enxames digitais é estudada por vários pesquisadores, como Byung-Chul Han, John Arquila, o David Hornfeld, Manoj Maharaj, Brett Van Erck, Manuel Castells, entre outros e outras. Essa noção ela foi emprestada pelo cientista político Andreu Coríbico para ele poder pensar alguns modos de ataque em rede, realizado em certas etapas das chamadas guerras híbridas, ou mesmo nas guerras em rede. No caso dos conflitos híbridos, principalmente na etapa de fabricação de convulsionamento psicossocial ou sociopolítico, as chamadas revoluções coloridas, usando intensamente a comunicação veloz e em massa nas plataformas em redes sociais, articuladas em grupos-chave operativos. Isso, muitas vezes, usando a favor da onda de enxame o anonimato possibilitado pela grande rede, no qual se inclui a criação de perfis robôs, seja para inflar uma ação ou um movimento, dando a impressão
de que ela tem um volume maior do que na verdade tem, seja mesmo para promover os chamados ataques de merda, os shitstorms, que são apontados pelo filósofo Byung-Chul Han e que visam derrubar ou desestabilizar instituições, pessoas ou mesmo grupos, né? Pois bem, é importante nós termos em vista que a noção de inteligência de enxame ela foi usada pela primeira vez para descrever a inteligência artificial que se inspira no comportamento dos tais insetos sociais que nós falamos no início do vídeo, lembram? Mas que também se aplica a seres humanos agindo dentro de uma rede social, de um núcleo, de um grupo, ou das chamadas bolhas virtuais, né? Eu diria também nessas que se formam nos mensageiros instantâneos, tipo WhatsApp, e que agora o Telegram parece viver uma forte onda de migração. As redes de enxame devem ser capazes de se aglutinar rapidamente, fazendo o máximo para não serem percebidas em suas formações, tendo em vista algum alvo ou objetivo. Para usar as palavras dos especialistas em guerras em rede, John Arkela e David Honfield, a formação humana em enxame é como um movimento de pulsação sustentável, para que o enxame se forme, atinja o alvo objetivo, sendo capaz depois de se separar, dispersar para mais adiante se refazer em aglutinação para um novo pulso. Esses dois estudiosos, Arkela e Honfield, eles mostram que o movimento humano em forma de enxame já existe há muito tempo, fora do campo da atual virtualidade da grande rede. E apenas como um dos exemplos, eles nos lembram de um acontecimento da antiguidade que teria sido o uso do enxameamento pelos gregos para derrotar os persas na Baía de Salamina, a famosa Batalha de Salamina. Estando em menor número, com navios menores e mais ágeis do que os dos persas, os gregos deixaram os adversários totalmente confusos e desorientados, atacando-os com rapidez por todos os lados. E nessa época não tinha Google Maps para fornecer detalhe de localização, nem Twitter para viralizar palavras de ordem como bora cercar os persas, nem Facebook para formação de grupos fechados, nem WhatsApp para disseminar memes e informes falsos para desorientar e confundir, e muito menos YouTube para poder viralizar vídeos mostrando os estragos e o caos administrado que um enxame coeso e rápido é capaz de fazer quando entra em ação. Pois bem, vamos agora olhar alguns exemplos de movimento de enxames digitais recentes que são citados por alguns desses autores com os quais nós estamos dialogando aqui. Nós vamos ver tantos exemplos conhecidos de ativismo político-social em rede, que é uma marca da virada para o século XXI, como também um exemplo de formação de enxames digitais nos moldes de ataques, muitos dos quais com o uso de perfis robôs ou zumbis, visando desorientar, interceptar ou sabotar grupos e pessoas. O primeiro caso que eu selecionei para poder ser pensado como fenômeno de enxameamento digital foi apontado por John Arkela, por David Honfield e Manuel Castells como um exemplo de ação política com uso intenso da grande rede. Esse fenômeno se deu no decorrer do movimento zapatista encabeçado pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional, formado por uma maioria de grupos indígenas. Movimento esse que eclodiu no início de 1994 no estado de Chiapas, no sul do México, que faz fronteira com a Guatemala. Esse movimento, que defendia a reforma agrária e combatia as políticas neoliberais que já se destacavam na época, arrebatou e capturou o imaginário popular por todo o mundo, conseguindo reunir boa parte do seu apoio através da comunicação hiperveloz na internet e nas redes de fax, através das quais se fizeram conexões com o universo das mídias tradicionais, baseando-se para isso também em grupos de solidariedade com estrutura descentralizada. Como bem lembra Manuel Castells no seu texto Política da Internet, na raiz dessa conexão informatizada de solidariedade estava uma rede de mulheres mexicanas organizada na internet chamada Laneta. Rede essa que foi apoiada pela ONG Instituto de Comunicação Global de São Francisco
e que foi a articuladora de uma das primeiras redes de computadores em todo o mundo a disseminar e impulsionar ações de defesa do meio ambiente, promoção da não violência, entre outras várias pautas sociopolíticas orientadas para a dissolução das desigualdades em nome da instituição da liberdade. O segundo acontecimento que eu selecionei, que é também referido por ter se constituído com o uso de formações humanas de enxameamento digital, encontra-se no seio do movimento conhecido como Batalha de Seattle, que ocorreu no final do ano de 1999, tendo como principal alvo a Organização Mundial do Comércio, cuja cúpula marcara para ser realizada na cidade de Seattle o último encontro do milênio, entre 30 de novembro e 3 de dezembro de 1999. Em pauta, resumidamente, estavam questões da agenda de globalização neoliberal do chamado livre mercado. Na véspera do primeiro dia do encontro da OMC, as ruas de Seattle já começavam a receber grupos de manifestantes, e no dia 30, dia da abertura do encontro, milhares desses já ocupavam cruzamentos e ruas que levavam ao centro da cidade, onde ocorreria o encontro da OMC. Os manifestantes vinham de todos os lados, inclusive de países vizinhos, e pautas diversas do impedimento do encontro de caráter neoliberal foram defendidas por estudantes, por ecopacifistas, pelo movimento operário estadunidense, por grupo de mulheres, além de pessoas em situação socioeconômica precária e ativistas diversos. Esses grupos adotaram estratégias diferentes, com alguns ativistas se amarrando uns aos outros para formar correntes humanas difíceis de serem desfeitas. A ONG Human Society usou fantasias de tartarugas para se manifestar contra grandes empresas multinacionais praticantes de pesca predatória. Os ativistas da Direct Action Network proporcionaram treinamento e técnicas de organização para muitos desses manifestantes, e esse movimento foi estruturado numa intensa troca de informação e discussão política na internet, visando bloquear o encontro da OMC, considerado então como um evento impositivo de globalização sem representação. O terceiro e último acontecimento ligado ao fenômeno de enxameamento humano digital não consta em nenhum texto de nenhum dos autores mencionados aqui anteriormente. Eu o escolhi pelo fato de se tratar de um acontecimento muitíssimo recente, ocorrido no Brasil e que repercutiu com bastante força em todo o mundo. Lembro aqui que o fenômeno de enxameamento humano digital não é exatamente sinônimo de ato ou de manifestação política de massa, de rua, pois as manifestações em si mesmas são como que o encontro, a expressão física da potência da atuação política das pessoas em defesa de pautas, de ideias, de direitos, enquanto que o movimento de enxameamento ou formação de enxames digitais sugere mais uma espécie de dinâmica que é recente e que envolve os canais de comunicação veloz proporcionados pelas tecnologias digitais, com suas mídias e plataformas sociais. Dinâmica essa, por sua vez, que impulsiona os encontros no tempo e no espaço da organização dos atos, sendo capaz de potencializar e influenciar no volume da composição dos grupos, assim como no alcance das mensagens que se pretende propagar ou disseminar em rede. Pois bem, não teremos tempo neste vídeo para esquadrinhar com riqueza de detalhes toda a complexidade que envolveu a dinâmica do evento de manifestação política de massa, do qual esse fenômeno de formação de enxame digital fez parte, dando suporte ao ato que foi equivocadamente criticado por algumas pessoas, ao meu ver, por supostamente ter captado um efeito contrário ao que se pretendia na época. Sob o meu ponto de vista, esse movimento, na verdade, foi atacado e sabotado, inclusive com fotomontagens, disparos de bombas fakes e de desinformação, algo que já havia sido usado em larga escala na eleição de 2016 nos Estados Unidos da América e que o Brasil, de certa forma, importou,
intensificando a disseminação de mensagens, memes e montagens enganosas, propositalmente direcionadas para grupos específicos de WhatsApp e plataformas de mídia social. Na realidade, o exemplo de enxameamento digital que veremos se desdobra em dois acontecimentos. O primeiro deles é quando nós falamos da manifestação política de rua do dia 29 de setembro de 2018, num sábado, que foi o movimento Ele Não, de oposição a Bolsonaro, adversário de Fernando Haddad na disputa pela presidência da República na época. A organização desse movimento Ele Não nasceu da mobilização e da união das mulheres nas redes e, em especial, de um grupo formado na plataforma Facebook em 29 de agosto de 2018, grupo esse chamado Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que em questão de poucos dias agregou mais de 2 milhões de membros participantes. Entre as pautas que alavancaram esse movimento estavam o combate e oposição frontal ao racismo, a misoginia, a violência contra as mulheres, contra os preconceitos de gênero e da livre orientação de desejos e sexo, entre outras que foram sendo agregadas conforme crescia velozmente nas redes a adesão ao movimento. Mais de 100 cidades por todo o Brasil lotaram as ruas e praças, dando alma e corpo de massa humana à união que fora gestada na superfície virtual da internet. E o segundo acontecimento que está ligado a esse foi um ataque de enxame digital que visou sabotar e desintegrar o grupo formado pelas mulheres no Facebook, usando sequestro de contas e infiltração com perfis fake, zumbis e robôs. Membros desse enxame tomaram por um tempo o domínio do grupo das mãos de suas administradoras, que ficaram por um período com acesso restrito ao seu próprio grupo. Mesmo conseguindo recuperar em pouco tempo o controle do grupo, então, com milhões de adeptos, os ataques e ameaças feitas através do mensageiro da própria plataforma de mídia social e do WhatsApp continuaram, consolidando-se nos anos que se seguiram como uma modalidade de violência digital alavancada pelas formações desse tipo de enxame, valendo-se da possibilidade do relativo anonimato nas redes. Pois é, ataques a pessoas e a grupos que visam também abalar ou destruir reputações ganharam formas e métodos bastante específicos no advento da era digital, principalmente a partir do uso intenso dos smartphones, mais ou menos entre 2006 e 2007, mais ou menos, e do desenvolvimento do hábito dos olhares colados nas telas, as torrentes contínuas de informações, de notícias, desinformações, mentiras, imagens, fotos, montagens, no contexto de uma realidade cotidiana, abastecida também pelas conexões e acessos operados com os movimentos de toque e de deslizamento dos dedos, no estilo panótico. Pan, todo, ótico, tudo aquilo que é relacionado ao olhar, relativo ao olhar. Nessa superfície virtual na qual se captam e capturam olhares. Todos veem, todos são vistos. Uma característica fundamental dessas nossas atuais sociedades de controle. Enfim, pessoal, eu vou colocar aqui logo abaixo do vídeo os links para download de alguns dos livros dos autores que estão presentes aqui nessa conversa de hoje com as suas ideias, nessa troca tão rica que nos ajuda nas reflexões. Nós ficamos por aqui, encerrando essa segunda série de vídeos, Arquitetura do Caos. É isso, se cuidem, saúde para todos.